cantemos, a Deus demos louvor. São José exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Vossa grande valia, venha nos socorrer. Com Jesus e Maria, ó, possamos morrer. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Lúcia, padroeiro, aclamado com fé, vosso povo inteiro, venha vós, São José. São José, a voz nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Somos povo operário, trabalhamos com as mãos, não nos basta o trabalho, dá-nos a vocação. São José, a voz nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José, homem justo de muita luz, de família exemplar, com Maria e com Jesus, protegei nosso lar. São José, a voz nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José, a voz nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José, de alegres cantemos, a Deus demos louvor. São José exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Vossa grande valia, venha nos socorrer. Com Jesus e Maria, ó,
De alegres cantemos, a Deus demos louvor. São José exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso temor, aumentai o nosso temor. Nossa grande valia, venha nos socorrer. Com Jesus e Maria, ó, possamos morrer. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso temor, aumentai o nosso temor. O Ceará padroeiro, aclamado com fé, nosso povo inteiro, venha a vós, São José. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor. Boa noite, irmãos de colores, paz e bem. Que alegria poder estar aqui novamente, né? Estamos, mesmo através da mídia, né? Mas estamos juntos mais uma vez. E hoje nós queremos, né? Santa Terezinha acolhe a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Face. Sejam bem-vindos, fiquem conosco até o final, porque o tema de hoje é um tema muito especial, né? Estamos aqui já com a presença do nosso querido Padre João Henrique, pároco da paróquia São José Esposo. Muito obrigado, Padre José. Por nada. Seja bem-vindo. Uma alegria. É uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria estar aí com você que nos acompanha da sua casa através dessa live. Que bom, muito obrigado pelo seu sim. Deus abençoe o senhor. Irmãos, hoje, né, nós teremos aqui como tema dessa formação que o Padre João Henrique estará partilhando conosco, falando sobre o pai adotivo de Jesus Cristo, né, São José. Então, vamos nos ligar, convide aí seus amigos, convide seus vizinhos, seus familiares, né, para que possamos acompanhar essa live. E eu convido a você agora para darmos início à nossa formação de hoje, invocando sobre nós a Santíssima Trindade e a presença também do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Também vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria e colocar essas orações em intenção pela recuperação da saúde do nosso pastor maior, Dom Juventino, que encontra-se internado, está bem, mas continua internado. Também pelos padres, né? Pelo padre Bill, que ainda está internado, pelo padre Marcos, já está se recuperando, já está em casa, e também pelo padre Lauri. O padre Lauri também apresentou sintomas, está em casa, está bem, mas vamos rezar pela recuperação da saúde deles e também pelo seu nonato,
Seu Nonato, cursilista que fez o primeiro cursílio aqui da nossa diocese. Então, um abraço especial e também todos os cursilistas, né, que estão passando por esse momento de dificuldade, que tem algum parente acometido por esse vírus. Vamos rezar, pedir a intercessão de São José para que a saúde seja restabelecida a todas essas pessoas importantes nas nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Vamos ouvir agora a proclamação do Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais dos prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós queremos também informar as pessoas que estão participando conosco, através da mídia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, pode estar enviando pelo chat, que a gente vai estar anotando aqui. Depois estaremos passando ao Padre João Henrique para que ele nos oriente, nos informe sobre os questionamentos. Tá bom? Padre João Henrique, muito obrigado mais uma vez. Agora obrigado. É com o senhor. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Então, caríssimos irmãos, uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa escola de formação, hoje virtual, né, por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo, mas espero que seja muito proveitosa para todos nós, né? Você que está aí acompanhando, você que está acompanhando sozinho, ou talvez com seu esposo, com a sua esposa, com filhos, família, amigos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a intercessão paterna de São José possa alcançar a sua casa nessa noite de hoje.
nós queremos exatamente falar sobre São José nessa escola de formação de hoje, porque esse é o ano de São José. O evangelho que acabou de ser proclamado, o evangelho não fala nada de São José, né? É o evangelho do dia de hoje. Mas esse evangelho nos mostra uma virtude que era muito presente na vida de São José, que era a virtude da fé. Nesse evangelho de hoje, Jesus ele cura um filho, né, de um homem que vem suplicar, vem interceder diante de Jesus pela vida do seu filho. E nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário de outros momentos em que ele faz um milagre, ele não vai até o doente. Ele simplesmente, pela sua palavra, ele diz: vai em paz, o teu filho está curado. E, pelo que o Evangelho fala, era um dia e uma noite de caminhada até que ele chegasse na sua casa e pudesse ver o seu filho. Então ele precisou caminhar um dia e uma noite apenas na fé, sem ver, apenas confiando na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, apenas confiando naquilo que Jesus tinha dito a ele. É assim que a virtude da fé, ela cresce na vida de um cristão. São aqueles momentos em que nós não sentimos Deus, não percebemos a ação de Deus. Parece que tudo na nossa vida está dando errado. Parece que está tudo indo por água abaixo. Mas são esses momentos em que nós precisamos confiar, mesmo sem ver. Ter a certeza de que Deus está ao nosso lado, mesmo que nós não enxerguemos, mesmo que não aconteçam as coisas que nós esperávamos, mesmo que as coisas que nós pedimos a Deus não foram atendidas, mesmo assim acreditarmos no seu amor, na sua bondade, na sua presença na nossa vida. Isso é a virtude da fé. A fé verdadeira é assim. E a nossa fé, ela sempre será provada, porque é na provação que a fé pode crescer. É na provação, nesses momentos em que nós somos desafiados a dar um salto de confiança nas mãos de Deus, é nesses momentos em que a fé verdadeiramente cresce. E quando a gente olha na Sagrada Escritura, a gente percebe que a vida de São José inteira foi marcada por esta fé de simplesmente confiar. Simplesmente obedecer a Deus de uma maneira cega, confiando. Desde o momento em que ele acolheu a Virgem Santíssima que estava grávida do menino Jesus, o momento em que ele vai para Belém, né? O imperador decreta o recenseamento e a sua esposa ali grávida de 9 meses, né? Como viajar com uma grávida? Mas ele confia em Deus e vai. Vai sem ter um lugar certo onde ficar. E Deus providencia ali em Belém uma gruta, uma pobre gruta, uma simples gruta em que o menino Jesus vai nascer. A gente vê essa confiança, essa fé firme de São José, quando Deus diz a ele: toma o menino e a sua mãe e vai para o Egito. São José nunca tinha ido para o Egito, ele não conhecia. Mas Deus disse, e ele foi. Ele confiou. Deus dizia: agora volta do Egito. E ele simplesmente confiava. Ele tinha acabado de sair de um perigo grandioso, queriam matar o menino, e agora Deus está pedindo para ir de volta. Ele simplesmente confia em Deus e vai. Toda a vida de São José foi uma vida de inteira confiança em Deus, de inteira confiança na providência divina. Essa fé, essa verdadeira fé que realmente não exige provas,
que simplesmente é uma confiança, uma entrega, um abandono total a Deus, total nas mãos de Deus. Vamos nos recordar que São José nunca chegou a ver um milagre e nenhuma pregação de Jesus. Porque quando Jesus começou a sua missão, São José já tinha morrido. Então São José, ele é o grande exemplo daquela pessoa de fé que não precisou ver coisas extraordinárias para confiar em Deus, para obedecer a Deus, para amar Deus. Sem ver coisas tão extraordinárias, São José confiou. E nessa confiança, ele guiou a Sagrada Família. Nesse ano de São José, a gente está vivendo um momento muito incerto para as nossas famílias, para a nossa sociedade. Toda essa questão de pandemia e todas as consequências econômicas, políticas, sociais, emocionais, psicológicas que isso tem trazido. Toda essa situação tem deixado a gente num momento de noite escura, um momento de incertezas, um momento de confusão. Muitas vezes a gente não sabe em que acreditar. A gente liga a TV na hora do almoço, alguém fala uma coisa, à noite alguém já fala outra coisa, totalmente o contrário daquilo que foi dito no início. Uns médicos falam uma coisa, outros médicos falam outra. Nesse momento de tanta incerteza, nesse momento em que nós vemos tantas pessoas conhecidas nossas adoecendo, morrendo, nesses momentos, Deus está pedindo nós a fé. Essa fé que confia mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando a gente não percebe uma intervenção extraordinária de Deus. Confiar que nosso Senhor, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da noite escura, mesmo no meio da incerteza, Ele está conosco, nos conduzindo com a sua mão, mesmo que nós não vejamos. Que São José nos ajude a crescer na fé. Sermos homens e mulheres de fé, nesse tempo em que tantas pessoas têm se desesperado. Sejamos nós testemunhos de fé e de esperança no meio desse mundo. Pois bem, por que nós estamos celebrando o ano de São José? O que esse ano de 2020, 2021 tem a ver com o ano de São José? Bom, primeiro foi uma surpresa para todos nós. Nós não esperávamos que o Papa Francisco fosse convocar esse ano de São José. O Papa Francisco é um grande devoto de São José, não sei se vocês sabem. Tanto é que no escudo de São José, no escudo do Papa Francisco, né, o brasão do Papa Francisco, tem ali no centro o símbolo dos jesuítas, né, que é aquele raio parecendo um sol com a inscrição JHS, né, Jesus Salvador dos Homens, que é o emblema da Companhia de Jesus, a congregação do Papa. E logo abaixo a gente pode ver uma estrela e um lírio, um cacho de flores, de lírios, ali no escudo do Papa. Aquele lírio é uma homenagem a São José, uma forma de o Papa homenagear São José, de quem ele é tão devoto. E no ano passado, no dia 8 de dezembro de 2020, fez 150 anos que o Papa Pio IX proclamou São José como o padroeiro da Igreja. Padroeiro da Igreja Universal. A nossa paróquia, né, São José Esposo, né, talvez muitas pessoas não saibam, o nome completo da paróquia não é São José Esposo. A gente fala São José Esposo porque a gente tem preguiça de falar o nome inteiro, né? Mas o nome inteiro da paróquia é São José Esposo da Bem-aventurada Virgem Maria e padroeiro da Igreja Universal.
É assim o nome da nossa paróquia, conforme foi elegida por Dom Osório. São José é padroeiro da Igreja Universal. Um padroeiro é um santo que ele tem uma missão diante de uma determinada realidade. A Igreja reconhece que pela sua vida, pelos dons que aquele santo teve em vida, no céu ele intercede por aquela causa específica. Então, por exemplo, Santa Teresinha, que durante a sua vida tanto rezou pelas missões, durante a sua vida se ofereceu pelas missões, tinha um verdadeiro ardor missionário. E então quando ela morre, ela entra no céu e a Igreja canoniza ela, a Igreja reconhece então Santa Teresinha como padroeira das missões, né? Por exemplo, São Lucas, o evangelista, São Lucas ele era médico, né? Então, por isso a Igreja reconhece São Lucas, né, como o padroeiro dos médicos e assim por diante. Então, quando um santo aqui na Terra ele tinha um dom, uma missão relacionada a uma realidade, né? Quando a Igreja canoniza esse santo, muitas vezes ela reconhece uma intercessão especial desse santo no céu por aquela causa e diz então que ele é o padroeiro disso, padroeiro dessa profissão, padroeiro dessa congregação, padroeiro dessa realidade. São José, então, foi reconhecido pelo Papa Pio IX como padroeiro da Igreja Universal. Mas como assim São José é padroeiro da Igreja? Se, quando São José morreu, a Igreja ainda não existia. Porque a Igreja começa com a missão pública de Jesus. Ali, quando Jesus vai reunir os primeiros discípulos, aí ele vai conviver com esses discípulos, ele vai ensinar esses discípulos, vai instituir os sacramentos e confiar os sacramentos a esses discípulos, enviar sobre eles o Espírito Santo e depois ele sobe aos céus. É assim que a Igreja começa. Não existia a Igreja antes disso. Como São José pode ser considerado, então, o padroeiro da Igreja? Porque a Igreja, ela não é apenas uma realidade sociológica, um agrupamento de pessoas, como se fosse um clube, um partido ou alguma coisa semelhante. A Igreja, ela é também, sem deixar de ser humana, né? Ela é plenamente uma realidade humana, mas a Igreja é também uma realidade espiritual que tem o seu fundamento na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos aqueles que pela fé e pelo batismo estão unidos a Jesus, eles são parte da Igreja, porque eles estão unidos a Jesus, existe um vínculo com Jesus. É por isso que São Paulo, né, na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai comparar a Igreja a um corpo. E é daí que surge aquela expressão de dizer que a Igreja é o corpo místico de Cristo. Então, nosso Senhor, ele teve um corpo físico, biológico, e nosso Senhor tem um corpo místico, um corpo espiritual, que é formado por todos aqueles que, através da fé e do batismo, estão unidos a Ele. É isso que é a Igreja. Então, não teria como existir a Igreja se Jesus não tivesse se encarnado. Se Jesus não tivesse assumido um corpo físico, como o meu corpo, como o seu corpo. A Escritura nos ensina isso, que Jesus ele é o Filho de Deus que se encarnou, ele se fez carne, assumindo a nossa condição humana em tudo. Então ele foi um ser humano como nós, com exceção do pecado. Ele foi um ser humano como nós, sem deixar de ser divino, ele foi humano. E é apenas pelo fato de Jesus
ter se encarnado, assumido a natureza humana, assumido um corpo humano, assumido uma vida humana, que a igreja pode existir. A igreja não existiria sem a encarnação de Cristo. Ora, para Jesus se encarnar, foi necessário Deus quis se utilizar de um ser humano, que foi a Virgem Maria. Através da Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou. Foi a Virgem Maria quem deu a natureza humana de Jesus. Foi a Virgem Maria quem deu o DNA de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos formados, né, quando nós fomos concebidos, né, fomos concebidos através daquilo que recebemos geneticamente do nosso pai e da nossa mãe. Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua natureza humana, foi concebida apenas, de uma maneira milagrosa, apenas a partir da Virgem Maria. De modo que Jesus é plenamente filho de Maria e plenamente filho de Deus Pai. Então, por isso, porque Maria deu o corpo humano de Jesus, porque no ventre de Maria, Maria gerou a humanidade de Cristo, Maria, ela é a mãe da igreja. A mãe de Cristo, a mãe de nosso Senhor encarnado, ela se tornou também a mãe do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Mas Jesus precisou também de uma figura paterna que cuidasse dele. Todos nós fomos criança um dia e conhecemos crianças e sabemos a importância de ter ao lado da mãe um pai, ou pelo menos um homem que ajude a mãe, que seja um auxílio para a mãe no sustento, na educação, no cuidado dessa criança. Deus, na sua providência divina, ele quis que Jesus encarnado, o Filho de Deus encarnado, pudesse crescer com o auxílio de um pai, com o auxílio de uma figura paterna. E é por isso que o próprio Deus escolheu São José como pai adotivo de Jesus. A gente costuma dizer adotivo, mas se a gente for prestar atenção, São José não é pai adotivo de Jesus, São José é pai adotado, né? Porque foi Deus que escolheu São José, né, para estar ali com Jesus. Quando a gente olha na Escritura, no Evangelho de Mateus, aqui eu não vou ler, porque o nosso tempo é um pouco curto, mas você em casa pode ler essa passagem. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículo 18 a 25, narra aquele momento em que o anjo aparece para São José, pedindo que São José acolha a Virgem Maria e aquele menino que ela traz no ventre. Ou seja, o anjo está ali dizendo para São José que Deus também escolheu ele para estar presente na vida e na missão do Messias, na vida e na missão do Salvador. E o anjo diz para São José que ele, São José, é que vai colocar o nome do menino. Tu lhe colocarás o nome de Jesus. Na cultura judaica, quem coloca o nome é o pai. Então, quando o anjo diz para São José que é ele quem vai dar o nome, o anjo está dizendo: José, Deus, Pai, escolheu você para a missão de ser o pai adotivo desse menino, o pai adotivo dessa criança, desse Salvador tão esperado, desse Messias tão esperado. Também São José é chamado de pai davídico de Jesus, pai davídico do Messias. De onde vem isso, né? Porque
A palavra Messias, no hebraico, significa ungido. Na cultura judaica, no Antigo Testamento, a unção era um sinal de uma eleição, de uma escolha divina. Então eram ungidos, né? Ungir quer dizer derramar óleo, né? Azeite, né? Como aquilo que o bispo faz na crisma, né? Conosco. Então eram ungidos os profetas, os sacerdotes e os reis. Então, Messias por excelência passou a significar o filho de Davi que Deus tinha prometido que reinaria e que teria um reino que não teria fim. Deus tinha prometido isso para o rei Davi, lá no Antigo Testamento. E o povo de Israel percebia que os descendentes de Davi não eram assim esse rei esperado, porque, conforme a promessa, seria um rei perfeito. Esse rei perfeito ainda não tinha chegado. E depois que veio o exílio, vieram outras invasões, o povo estava sofrendo muito, era submisso a imperadores estrangeiros, a reis estrangeiros. Cresceu no povo de Israel essa expectativa pela vinda do Messias, o filho de Davi. Quando a Virgem Maria concebe Jesus, São José era descendente de Davi. Ele era da linhagem real. Quando ele dá o nome de Jesus, ele está dando para Jesus não apenas o seu primeiro nome, mas também o sobrenome, digamos assim, a sua linhagem. De maneira que é em virtude da paternidade adotiva de São José que Jesus é o filho de Davi, que ele é o Messias. Então isso mostra para a gente de uma maneira muito clara que não somente a Virgem Maria estava prevista nos planos de Deus para ser a mãe de Jesus, mas também São José estava presente nos planos de Deus para ser o pai davídico de Jesus. O pai que daria a Jesus, pai adotivo, claro, o pai que daria a Jesus o título de filho de Davi, de Messias, de fato. Então, assim como a Virgem Maria, pela sua missão de gerar o Messias, gerar o Cristo, ela recebe depois a missão de ser mãe da Igreja. Do mesmo modo, São José, quando ele recebe essa missão de cuidar, de nutrir, de prover, de proteger o menino Jesus, essa missão se estende a toda a Igreja. Então, quando Deus ele dá uma missão, ele dá o poder e o dom necessário para executar essa missão. Deus deu à Virgem Maria a missão de ser mãe do Messias, por isso Deus deu a Maria todos os dons, todas as graças necessárias para ela ser mãe do Messias, né? A gente reza isso, Ave Maria, cheia de graça. Por que Deus a encheu de graça? Para que ela fosse a mãe do Messias. Então, da mesma forma, São José, para que ele fosse o pai davídico de Jesus, o pai adotivo, o protetor de Jesus, Deus deu a São José graças especiais que ele não deu a outros homens, que Deus não deu aos maiores santos. Deus deu essas graças a São José para que São José pudesse ser o pai de Jesus e o esposo da Virgem Maria. Então, a missão de São José não foi pouca coisa. Deus confiou a São José o cuidado das duas coisas mais preciosas de Deus, Jesus e a Virgem Maria. Então, a graça presente nesse homem para ser tão grandioso era extraordinária. Então, essa graça que São José recebeu para cuidar de Jesus, para nutrir Jesus, essa graça hoje ele exerce sobre a Igreja, como padroeiro da Igreja. A palavra padroeiro, né, a raiz da palavra, a etimologia, vem da raiz
pai. Pai, paternidade, né? Igual padre, né? Como a gente chama, né, os sacerdotes, padroeiro, né? Então se refere a essa paternidade. Então São José ele exerce uma intercessão paterna, um cuidado paterno sobre a Igreja. Então, há 150 anos atrás, o Papa Pio IX, ele declarou São José o padroeiro da Igreja. O intercessor que tem esse coração de pai, esse cuidado paterno para com toda a Igreja. E convidou assim toda a Igreja a venerar ainda mais São José, a pedir a sua intercessão, a pedir a sua ajuda, o seu auxílio, o seu socorro. Então o Papa Francisco, ele proclamou este ano, ano de São José, começou dia 8 de dezembro de 2020 e vai até dia 8 de dezembro de 2021. O Papa proclamou esse ano, primeiro, para comemorar, para celebrar os 150 anos da proclamação de São José como padroeiro da Igreja. Mas também para, nesse tempo tão difícil, nos mostrar São José como um modelo, como intercessor, como protetor, mas também como um modelo de cristão. Nós já falamos agora há pouco, né, sobre a fé de São José, né, um modelo na fé. Mas também o Papa recorda que ele é um modelo pelo acolhimento, pelo seu coração aberto, pelo seu coração sensível, pelo seu coração acolhedor. São José também é um modelo porque é um homem que se santificou na vida simples, na vida cotidiana. Então, ele é um exemplo para todos nós, que na nossa vida normal, na nossa vida comum, a gente pode se santificar. A gente pode viver santamente e agradar muito a Deus pela nossa vida comum. Às vezes a gente fica imaginando que Deus quer ser servido apenas nas grandes missões, nos grandes eventos, nos retiros, em coisas extraordinárias. Mas a vida de São José nos mostra que Deus quer ser servido no nosso trabalho, na vida em família, nas coisas mais simples do dia a dia. Nós somos chamados a viver em união com Deus, a fazer a vontade de Deus, a viver uma vida inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, a dar testemunho da nossa fé. São José, na sua vida terrena, não fez milagres. Claro, depois, na glória do céu, sim, nós temos incontáveis milagres que foram alcançados pela intercessão de São José. Mas na sua vida terrena, São José não fez milagres. São José não fez pregações. São José não fez nada de tão extraordinário. Mas ali na sua vida simples, na sua vida de família, ele se tornou um grande santo. Um dos maiores santos, se não o maior santo depois de Nossa Senhora. Servindo ali. Isso mostra para todos nós que, cumprindo o nosso dever de Estado, quer dizer, aquelas pessoas casadas como casadas, os trabalhadores dentro da sua profissão, os sacerdotes dentro da sua missão, cada um de nós podemos viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, ali nos nossos deveres cotidianos. Então, o Papa Francisco quer nos recordar isso. Na nossa vida comum é lugar de encontrarmos a Deus.
é lugar de fazermos a vontade de Deus, é lugar de nos unirmos a nosso Senhor. Também o Papa, ao proclamar o ano de São José, sobretudo por ocasião desse tempo de pandemia, ele quer nos recordar a importância das pessoas simples. Nesse tempo de pandemia, quantos nós ficamos dependentes de trabalhos que talvez a gente julgava tão simples, né? O mototáxi, o entregador, a faxineira, o técnico da internet, né? Então, o Papa, quando ele proclamou o ano de São José, ele está querendo que a gente olhe como é importante a presença de pessoas e de trabalhos simples no meio da sociedade. Trabalhos anônimos, trabalhos que muitas vezes a gente não sabe nem o nome da pessoa, mas que são tão importantes. Então, o reconhecimento desse trabalho, esse trabalho muitas vezes escondido, como foi o trabalho de São José na carpintaria de Nazaré. Quase não se tem notícia de São José. Nós sabemos quem ele era pelas poucas passagens que tem no Evangelho, mas era um homem ali, oculto, escondido, mas isso não significa que ele não fosse importante. Pelo contrário, de uma importância ímpar. Também o Papa Francisco quer nos recordar a importância do silêncio e da oração. São José era um homem silencioso. Era um homem que rezava. A nossa vida precisa ter momentos de silêncio e oração. No meio de toda essa agitação do mundo moderno, nós cristãos precisamos tirar um tempo para silenciar, para escutar a voz de Deus, para falar com Deus. E a gente precisa fazer isso diariamente. Esse período de pandemia, neste período, graças a Deus, nós estamos sendo assistidos pelos recursos da tecnologia, internet, celular. Mas quantas pessoas estão ficando escravas disso? Quantas pessoas estão mais inquietas e mais agitadas por estar o tempo todo ligadas nas notícias, o tempo todo ligado nas redes sociais, o tempo todo no WhatsApp, com uma agitação interior. As pessoas estão mais ansiosas. A gente precisa aprender a desligar um pouco. Fazer silêncio. Parar, refletir, rezar, meditar. E isso não apenas quando a gente vai para o cursilho, né? Porque quando a gente vai para o cursilho as coisas ajudam, né? Mas no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, a gente precisa separar um tempo para estar com Deus. E no silêncio encontrarmos Deus, no silêncio encontrarmos nosso Senhor. A gente está na Quaresma, né? Um tempo que a igreja nos convida mais ainda à oração. Se você não tem conseguido nesses dias, caríssimo irmão, caríssima irmã, se você não tem conseguido rezar, aproveite esse tempo quaresmal. Separe um tempo para a oração. Seja de madrugada, seja no início do dia, seja no seu intervalo de almoço. Não recomendo que você deixe para rezar no final do dia, né? Porque é um engano a gente falar assim, no final do dia antes de dormir eu rezo. No final do dia antes de dormir a gente está muito cansado, né? E aí a gente vai rezar, dorme em vez de rezar, né? Então a gente ao invés de meditar, a gente vai medeitar, né? Então, a melhor coisa é durante o nosso dia a gente encontrar um tempo para rezar. Então, pense o seguinte, se você separa do seu dia 15
15 minutos pela manhã, 15 minutos no final da tarde. Você já rezou meia hora durante um dia. O que é 15 minutos, né? A gente gasta 15 minutos conversando, 15 minutos no WhatsApp, 15 minutos assistindo qualquer coisa sem importância. Então vamos com São José aproveitar esse tempo da Quaresma para rezarmos, para meditarmos, para termos um tempo para escutar a Deus, para falar com Deus. Agora vamos ver se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa que a gente pode ajudar, né? Se eu não souber responder a pergunta, eu deixo a pergunta aqui para o próximo palestrante, não sei quem que vai vir semana que vem. Padre João Henrique, tem um comentário aqui do Antônio Manuel dos Santos, Toninho lá de Cuiabá. Afinal, nós temos aqui pessoas participando através da mídia de diversas cidades, viu, Padre João Henrique? Muitos elogios pela sua formação. Obrigado. E o comentário dele aqui, ele fala o seguinte: José deu seu sim para ser o pai adotivo de Jesus, aceitando a promessa de Deus. Quando o anjo veio acalentar seu coração, aceitou e foi o pai, que ensinou Jesus na sua juventude a caminhar para sair, para fazer aquilo que veio fazer a pedido do pai. São José é o terceiro intercessor na hierarquia. Jesus, Maria e São José. Tudo que pedirmos por intermédio de São José, recebemos. Comentário que ele fez. Sim. De fato, Santa Teresa de Ávila, a grande Santa Teresa, né, mística e doutora da Igreja, Santa Teresa, ela dizia, né, que nunca houve nada que ela tivesse pedido para São José que ela não fosse atendida, né? Claro, quando nosso pedido é conforme a vontade de Deus, né? Porque às vezes a gente pede para Deus alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, né? Claro que São José vai interceder por nós, né? Mas para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. E de fato, ele é um grande intercessor. A gente precisa aprender a se aproximar mais de São José e pedir da intercessão dele. Padre João Henrique, hoje, bom, eu assim estive presente em várias lives no ano passado, né? Uhum. E estou percebendo aqui, acho que o maior número de pessoas participando da live, feitas até hoje aqui. Se não for o povo da minha paróquia. Não, mas tem várias paróquias. Mas um grande número de pessoas participando. Realmente isso nos deixa muito alegres, motivados, né? Parabenizando aí a coordenação do GED por essas iniciativas e esses temas. Você deve estar cheio de né? paroquiano e de parente, porque minha mãe é assim, né? Quando ela vê que eu vou fazer alguma coisa, ela compartilha o link com os parentes e tudo, né? Então... Padre João Henrique, tem uma pergunta aqui da Isabel Rodrigues. Eu gostaria de perguntar como José do Egito, do Antigo Testamento, é o anúncio de São José? Certo. Então, é o seguinte. Deus, no Antigo Testamento, ele preparou... O Antigo Testamento, ele é palavra de Deus, é Deus que está conduzindo um povo, e através da história desse povo, Deus está preparando a vinda do seu Filho Jesus. Então é uma longa preparação. Ao longo dessa preparação, através da história do povo de Israel e através da história de alguns desses personagens, Deus ele vai dando sinais que remetem depois ao Novo Testamento. Então, ali no Antigo Testamento, a gente tem sinais que prefiguram, quer dizer, que simbolizam, que preparam as coisas que vão acontecer em plenitude no Novo Testamento. Então, por exemplo, alguns dias atrás, na primeira leitura, no domingo, a gente leu o sacrifício de Isaac, né? Aquela passagem de Abraão que, a pedido de Deus, leva Isaac para o topo do Monte Moriá para sacrificar o seu filho. Ali nós temos uma prefiguração, um prenúncio
daquilo que vai acontecer com Jesus. Isaac, que coloca a madeira nas costas e sobe o monte para ser sacrificado, Isaac é um símbolo, um prenúncio, uma prefiguração daquilo que vai acontecer de fato com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai carregar o madeiro da cruz e ali no alto do monte ele vai se oferecer em sacrifício. Ali no Antigo Testamento era apenas uma prova que Deus estava pedindo para Abraão. Mas ali no Novo Testamento vai ser a plena realidade que vai acontecer. Então, existem muitas passagens do Antigo Testamento que têm esse caráter de preparação, de símbolo daquilo que vai acontecer em plenitude no Novo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento, houve também um José. Esse José, Deus também se comunicava com ele através de sonhos, né? O José do Egito, lá, né? Ele era o filho mais novo de Jacó. José, ele tinha sonhos, Deus falava com ele através de sonhos. José foi para o Egito e ali no Egito, né, foi através dele que o povo de Israel pôde crescer para depois voltar para a terra prometida. Assim também vai acontecer com São José. São José é aquele que vai para o Egito cuidar do Messias, cuidar de Jesus, para que depois ele possa voltar para a terra de Israel, para a terra prometida. Então existe essa semelhança e é por isso que o José do Antigo Testamento ele é um símbolo, uma preparação, uma prefiguração do São José do Novo Testamento. Padre João Henrique, tem mais um comentário aqui da Maria Divina de Souza Lopes, lá de Barra do Garças. Olha, de longe. Ela fala o seguinte: aqui em casa nós rezamos o terço diariamente, entre as 10 e 11 horas. Às 17h45 da tarde, a novena das mãos ensanguentadas de Jesus e em seguida a missa de Aparecida. Que bom. Então, aqui pelo relato dela, ela reza bastante, né? Também temos aqui uma pergunta do Toninho, lá de Cuiabá. Ele pergunta o seguinte: Padre, São José não tem o relato de sua morte. Poderia ele também ter sido elevado ao céu pela ascensão? Não existe, da parte da Igreja, nenhuma certeza quanto a isso. Isso é uma coisa que algumas pessoas ao longo da história levantaram essa possibilidade, essa hipótese, mas o que é mais provável é que São José ele tenha tido uma morte comum, né? Como todos nós, claro que como um santo, né? Aliás, a morte de São José, tanto é que é por isso que ele é padroeiro da Boa Morte, né? São José é de invejar a forma como ele morreu, né? São José morreu nos braços de Jesus e Maria. Quem não gostaria de ter uma morte tão consoladora assim, né? Então, de fato, não existe na tradição da Igreja nada de muito certo quanto a essa possibilidade, mas aquilo que a Igreja sempre acreditou é que ele teve uma morte simples, uma morte comum, mas uma santa morte nos braços de Jesus e Maria, e por isso ele é invocado também como o padroeiro da boa morte. A gente precisa muito pedir isso. As pessoas acham estranho, né? A gente pedir a Deus uma boa morte, mas a gente precisa pedir isso a Deus. Porque morrer, todos nós vamos. Isso é certo, né? Então, já que a gente vai morrer, que pelo menos no dia da nossa morte a gente possa morrer na graça de Deus, na amizade com Deus, ter uma boa morte. Padre João Henrique, você tem informação de com quantos anos São José morreu? Isso, na Sagrada Escritura, não existe nenhum relato. Ok. Aqui a Fabiana de Souza, ela pede para o senhor fazer um comentário de São José como artesão, já que no dia 19 de março é dedicado ao artesão. Não, exatamente, né? Pelo fato de São José ser
carpinteiro, né? Fazia trabalhos manuais, né? Fabricava móveis. No tempo de São José, o carpinteiro ele não era apenas como o nosso marceneiro hoje, né? Porque às vezes você vai no marceneiro, o marceneiro ele só fabrica um móvel, né? Mas o carpinteiro ele era responsável por fazer tudo, né? De madeira, né? Tudo que precisasse, né? Sei lá, desde uma porteira até um banco. Então, é por conta desse ofício, né, que São José desempenhou, que ele é também considerado o padroeiro dos marceneiros, dos carpinteiros, dos artesãos. Certo? Acabamos por hoje? Tem mais pergunta? A última, né? A última, não querendo abusar do seu tempo, padre, Tranquilo. mas vamos... vem do Agenor Arcanjo dos Santos. Padre, eu não tenho visto nenhum relato dessa pergunta na Bíblia. É por esclarecimento. São José tinha sido casado, tinha filhos, antes de conhecer Nossa Senhora? Existem certos comentários, que são muito, muito antigos até, que falam dessa possibilidade, né? Talvez São José tivesse sido um homem casado, viúvo, que tivesse outros filhos. Mas isso é uma hipótese, não é nada que seja muito certo. E eu até não creio que seja muito provável, né? Porque existem muitas imagens de São José que mostram São José como um velhinho, né? Um velhinho ali do lado de Nossa Senhora e de Jesus. Mas eu não creio que seja muito provável que São José era idoso, por causa de tudo que ele precisou fazer, né? Fazer longas viagens, né? Da Galileia para Belém, de Belém do Egito, do Egito para Nazaré de volta, né? Então não é muito provável que São José fosse um homem idoso, um homem velho. Eu creio que é mais plausível que ele fosse um homem jovem, talvez não da idade de Nossa Senhora, mas que fosse um homem jovem, até para poder conseguir fazer tudo que foi necessário ser feito por ele. A Isabel Rodrigues, ela pergunta o seguinte: Padre, por que o lírio na mão de São José? Porque o lírio é símbolo de pureza, de castidade. O lírio branco ele é um sinal da castidade, da pureza. Então, como São José foi o castíssimo esposo da Virgem Maria, então ele segura o lírio nas suas mãos. Bem, irmãos, que pena, né? Podemos dizer assim que está chegando ao fim a nossa formação de hoje. Olha, eu falo aqui sinceramente até um pouco emocionado, com essa formação de hoje, Padre João Henrique. Com essas informações preciosas, primorosas, né, que o senhor partilhou conosco hoje. Eu acho que você também, que está até agora nos acompanhando. Hoje nós batemos aí mais de 140 pessoas, né, acompanhando a nossa live. Muitos elogios ao senhor pela formação de hoje. Então, eu quero pedir a você também, que está nos assistindo, para que a gente reze pelos nossos padres. Reze pelos nossos padres. Essas fontes, né, de informações, essas pessoas, né, que são os nossos pastores. Que Deus e Nossa Senhora abençoe sempre a sua vida, Padre João Henrique, e a sua Amém. vocação. Contamos com as orações de vocês, né? Os padres precisam muito, muito das vossas orações. A Márcia está aí. Vamos ver aqui, Márcia, se eu consigo dar alguns avisos aqui, né? Ou você quer passar os avisos? Acho que seria melhor você passar. Não, a do dobradinho para baixo. A do dobradinho para baixo? Então vamos lá. Bom, agradecimentos. Também queremos parabenizar aí os aniversários antes da semana, né? Todos os cursilistas, parentes, enfim. Todos os aniversariantes da semana, parabéns a vocês. Agradeçam a Deus pela vida. A vida. Agradeço, não esqueço. A gente tem o costume, muitas vezes, de pedir e esquecer de agradecer, né? Então, agradeçam a Deus. As paróquias e aos setores, né, que estão conosco nessa live de hoje, muitas pessoas. Muito obrigado a você. Segunda-feira nós teremos uma nova live, com outro tema, também importantíssimo, né?
Também queremos agradecer à equipe da mídia, né? Antônio, Tiago, figurinhas carimbadas aqui, já desde o ano passado, né? Juntos na caminhada aí. Deus abençoe. O GED, em nome da coordenadora aqui, da Márcia, agradece a sua presença, Padre João Henrique. Obrigado. Deus continue sempre lhe abençoando e dizer que o movimento de Cursilhos está à disposição também no que o senhor precisar. Tá bom? E todos que nos acompanharam. Já falei, amanhã, dia 16/3, reunião virtual do GED, às 19h30. Então, você que é da equipe do GED, se prepare aí, agende na sua caderneta amanhã às 19h30, reunião virtual. Dia 22/3, às 19h30, live com o Dr. José Espila Neto. Acho que muita gente daqui, de Rondonópolis principalmente, conhece o Dr. Neto. Nós já fizemos uma live com ele o ano passado, e agora estará conosco novamente, falando sobre a Covid e a importância da vacinação. Um tema para a época que a gente está vivendo, né, nessa pandemia, nessa angústia. Vai estar aqui o Dr. Neto, um estudioso no assunto, uma pessoa que com certeza trará informações importantíssimas para a gente. Então, convido a você, estendo o convite a mais pessoas para que segunda-feira possamos estar novamente juntos pela mídia. E agora eu gostaria de pedir ao Padre João Henrique que nos desse a bênção e abençoasse também a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Decolores. Então, antes da bênção, vou rezar uma oração a São José, chamada A Vós São José. É uma das orações que recebe indulgência quem rezá-la durante esse ano de São José. Então, vamos colocar todas as nossas necessidades aos pés de São José. Podemos pensar quais são as pessoas, as causas pelas quais queremos pedir a intercessão de São José. Vamos rezar de um modo especial pelo nosso bispo, por todos os sacerdotes, por todos os nossos irmãos cursilistas que estão enfermos, por todas as nossas famílias. Cada um aí na sua casa apresente aos pés de São José as causas pelas quais você quer pedir a intercessão dele. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da Divina Família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Fiquem em paz. São José. De alegres cantemos, a Deus temos.